Bom dia meus amigos do Facebook, YouTube e Instagram. Estou aqui de novo neste dia 18 de junho de 2022, sábado, na casa do Jairo, meu amigo e irmão, aqui do Passaré. Eu tenho muitos assuntos, o pessoal é rindo, né? Eu não sei porquê, a vontade de rir, sobre os drones lá de Belo Horizonte, né, pessoal? Alguns drones mostraram que o Alexandre Calil e o Lula, na manifestação, não tinha ninguém, só tinha o pessoal candidato a deputado pelo PT, pelo pessoal e tal. Tá bem? Mas houve dois drones, rapaz, despejando urina e fezes de cima. Repite, é bom, né? Aí o Lula saiu de lá de Belo Horizonte, foi com o Geraldo Alckmin lá para Natal. Lá em Natal, tome vaia, meu amigo. Ele sofreu vaia. O Geraldo Alckmin foi aplaudido com vaia, aplaudido, muita vaia, pelo descaramento dele. O descaramento dele. Ele devia ter ficado no PSDB, que ele estava hoje candidato a presidente da República. Canalha, lufa igual Lula. Entendeu, pessoal? Outra coisa. Tem aí, está viralizando nas redes sociais, que tinha um mega traficante que foi assassinado no ano passado, que ele era do contador João Muniz. Esse João Muniz era o contador dessa máfia de traficantes, contador do Lula, residindo no mesmo bairro do Lulinha, aí em Pinheiros, e lá também agora está o Lula também, casado com a Janja, entendeu? E esse pessoal, um desvio de milhões de reais. Senhores, vamos colocar nas redes sociais toda a esculhambação do Lula. Tudo que esse sujeito fez. Olha, vocês vejam uma coisa. Por mais que o Bolsonaro queira que a gasolina e o diesel fiquem com preços estabilizados, o que aconteceu ontem? O que aconteceu? Esse, como é o nome do cara? Esse que está na Petrobras só passando uma chuva, porque ele está demitido, faltando apenas ser empossado, o Caio Paz de Andrade. Esse cara é representante das esquerdas para matar o povo brasileiro. O sujeito desse não tem vergonha. Ele pegou, aumentou o diesel em mais de 14%. E a gasolina, a partir de hoje, mais de 5%. O que vocês querem mais? Matar. Aí veio o canalha do Lula dizendo que a Petrobras, não sei o quê. Esse canalha do Lula devia ter vergonha. Porque o troco que a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, economia mista, eu explico já a vocês. O que ele devia ficar caladinho. Até esquerdistas estão do lado do Bolsonaro, relativamente a essa coisa, cuja Petrobras deve ser submetida a uma CPI convocada pelo próprio Bolsonaro. Agora veja uma coisa. Quando o Lula saqueou a Petrobras, 900 bilhões, saqueou os fundos de pensão, quase que acaba com a refinaria Abreu Lima, comeu o dinheiro da refinaria que vinha para o Porto do Pecém, refinaria lá do leste do Brasil. Quando ele doou uma refinaria ao Evo Morales, lá da Bolívia, ninguém disse nada. Aí o canalha desse fica dizendo que a Petrobras está sendo o motivo de alta no custo de vida, não sei o quê. Isso aí foi o troco que esses canalhas deram ao Bolsonaro, porque no tempo do Lula, a Petrobras, rendimento negativo, só rendia 250 mil para o bolso do presidente da Petrobras. Um diretor da Petrobras devolveu 98 bilhões de dólares da Lava Jato. O próprio presidente do STF, Luiz Fux,
reconhece o Petrolão, o mensalão, os desvios de dinheiro. Ele mesmo reconhece que você, Lula, você é um canalha, um ladrão, um assaltante, entendeu? Aí o troco que esse pessoal dá, com 44 bilhões de lucro da Petrobras, só no primeiro semestre, aí ele falou uma desgraça dessa com o Brasil. Mas vem CPI por aí, o Bolsonaro já ameaçou estar lá, pediu uma CPI, de acordo com o artigo 58 da Constituição Federal. Agora vejam uma coisa, o Lula, mais o Geraldo Alckmin, eles não sabem que diabo de pesquisas são essas. Tudo leva a crer, meus senhores. Mais uma vez eu reafirmo, as imagens do Edson Fachin nos palanques da Dilma, candidata, as imagens do Zé Disseu, as palavras do Luiz Roberto Barroso, tanto em Boston quanto naquela entrevista para uma emissora alemã, também lá em Sobral, também aqui no Brasil, desgastando o nome do Brasil, mas lá fora está todo mundo sabendo que o Supremo Tribunal Federal, ele existe e que seus ministros não cumprem o artigo 102 da Constituição Federal. Não cumprem. Então, por causa disso, o povo lá fora sabe. Aí vem ministra Carmen Lúcia intimar o Bolsonaro para dizer sobre o encontro dele com Alan Santos lá na motocicleta de Orlando, nos Estados Unidos. 10 dias. Isso não é tipo de atitude de uma ministra. Primeiro, o Alan dos Santos ele não cometeu crime nenhum. Segundo, o Bolsonaro disse que não viu o Alan dos Santos, mas tivesse visto ter dado a mão a ele. E está lógico, porque a Constituição dos Estados Unidos tem as mesmas regras de proteção à liberdade de expressão, e o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz lá: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude da lei. Outra coisa mais, ele foi prisão preventiva para ele no inquérito que começou em 14 de março de 2019. Aí esse inquérito não é o fim do mundo. O próprio Marco Aurélio de Mello, que também não é fogo se cheio, disse isso. Eu digo que não é fogo se cheio porque é o seguinte: um cidadão que, no apagar das luzes da sua velhice, da sua aposentadoria compulsória, ele consegue eliminar para soltar o mais perigoso traficante, talvez pior do que o Pedro de Beira-Mar, o André Luretti. Por volta de meia-noite pediu um alvará para soltar o cara, sabendo que o cara era perigoso. Senhores, o sujo não pode falar do mal lavado. Expressões da minha velha e saudosa mãe, entendeu? O sujo não pode falar do mal lavado. Então, tudo isso vai crer agora mesmo. Se quem se lembra do 7 de setembro do ano passado, a maior calma do povo brasileiro, com bandeiras verde e amarela, com roupas, camisas, tudo pacífico, crianças, adultos, idosos e não nas ruas, 30 milhões de pessoas nas ruas do Brasil, entendeu? Aí, só porque o Bolsonaro disse que podia tomar uma providência de acordo com a Constituição. E de acordo com a Constituição, existe o Instituto Democrático, que fica à disposição de cada um dos poderes da República para garantir a autonomia e a independência de cada poder quando se sentir ofendido por outro. É o poder moderador que é composto pelas Forças Armadas, que podem ser solicitadas por um dos poderes que esteja sofrendo a ingerência do outro, indevida. Então, aí, de repente, o Bolsonaro é negacionista e antidemocrata. Até hoje, eu não ouvi uma só palavra do Bolsonaro dizendo que
quer romper a democracia. Romper porque seria o presidente da República. Agora, que assistiu aos antifas, né? Os antifascistas, tudo de preto, quebrando estátua, fazendo o diabo nas ruas de São Paulo. Esses aí são os democratas, né? Eles é que são democratas. Então, Luiz Fux anunciou, presidente do Supremo, estamos garantindo, mandando fazer segurança integral ao prédio do STF e do TSE, ante algo que possa acontecer no dia 7 de setembro próximo. Pensa aí. Acontecer o que aconteceu. O que foi que aconteceu? O Brasil, verde e amarelo, muito tranquilo, sem ofender ninguém, e os antifas, de preto, democratas, quebrando tudo. Esse aqui é o Brasil, né? Eu queria que todo mundo assistisse às redes sociais, para poder sentir o cara dizendo assim, votar no Lula, o Brasil votar nele, votar... Não cabe todo mundo na cela, não. Aí outro, eu vou à delegacia votar no Lula, pensa aí. Como é que você diz que não tem vergonha? Um larápio desse, um bandido, o maior bandido que a história da República consigna. E o pior, essas lives, esses filmes antigos que vão mostrando a personalidade dele, com esse tal de Santa Faustina. Infelizmente o cara tem o nome de uma santa, é o sobrenome do traficante, mega traficante, em conluio com esse contador, mais Lula, mais Lulinha e outros bichos que destruíram a República Brasileira, quase deixaram o povo pedindo esmola. Agora, querer botar o pessoal para comer chuchu com arroz, enquanto ele mantém a suntuosidade, um homem rico, bilionário, ele, mas o filho Lulinha, que moram em Pinheiros, é isso aí, um dos bairros mais nobres de São Paulo que eu conheço, parece que é Zona Oeste de São Paulo, se não me engano. Bom, pessoal, eu acho que era bom a gente aguardar os acontecimentos. Aguardar, sabe por quê? Eu já cansei de dizer que do mesmo jeito que o decreto de graça e indulto do Daniel Silveira já estava redigido, bem fundamentado e guardado na mesa, na gaveta do Bolsonaro. Por que eu digo isso? A minha profecia é correta. Ora, se o Supremo já à noite, mais ou menos, condenou o Daniel Silveira no dia 20 de abril, quarta-feira, amanheceu o dia já um decreto de graça e indulto, e a publicação imediata no Diário Oficial da União. Ora, tudo faz crer que já estava estudado, bem fundamentado. Do mesmo jeito eu faço a minha profecia de novo. Já tem decreto do artigo 142 da Constituição Federal. Você já sabe o que é, né? Com certeza, se os partidos políticos e as Forças Armadas podem fiscalizar a apuração das urnas, com certeza, no momento que der o resultado da apuração, ainda que o Bolsonaro tenha sido vencedor, vou mandar abrir o código-fontes do computador-chefe lá do Tribunal Superior Eleitoral para mostrar o hacker lá dentro. Aliás, foi dito uma coisa certa. O Bolsonaro só não perdeu no segundo turno. Vocês vejam o negócio como é tão escabroso. Porque o Bolsonaro diz e só falta garantir, com certeza, que venceu no primeiro turno de 2018. Vamos recordar com mais detalhe. Em março, o hacker invadiu. No dia 7 de novembro, antes do segundo turno, já era Fernando Haddad e Bolsonaro, ele foi a uma revista especializada em informática
e declarou, mostrou o traçado todo do computador e disse lá que usou, isso Bolsonaro repetiu, usou a senha do ministro Banhos, que é um dos componentes, era um dos componentes do TSE, ministro que é do STJ. Vou repetir para quem não sabe, o STJ cede 2 ministros para o TSE em todas as eleições. Aliás, é permanente, 2. O STF, 3, o Supremo. E 2 ministros vindos da classe de advogados, com outorga de ministros, com mandatos apenas de 2 anos, com prorrogação apenas por mais 2 anos. Então, tenho certeza que o nosso grande ministro Banhos, conheço toda a lavra dos seus acórdãos, é um cara sério. Alguém entregou a senha dele ao hacker. Alguém. Porque ele mesmo é um homem digno, nome de respeito. Acontece muito. Nós temos aí, eu, por exemplo, a minha senha até de cartão de crédito, devido eu ser, não enxergar para ler, eu digo no ouvido do caixa para ele botar, porque eu não enxergo. Entendeu? Quem deu essa senha do ministro Banhos para o hacker? Aí, a presunção do Bolsonaro, e minha presunção. E quem contratou o hacker, deu a entrada e não deu a complemento no pagamento dele. Ele resolveu ir a essa revista, divulgou. Aí, senhores, quando o presidente Bolsonaro quis mostrar a violação das urnas, não tem porque o Bolsonaro, ele, muito polido, foi só para o caso do Aécio Neves e da Dilma em 2010. Olha bem, mas ele não puxou para esse assunto porque ele talvez não tivesse muita certeza, porque a certeza do Bolsonaro só veio quando aquele inquérito, que não é sigiloso, chegou. Pasmem os senhores, se o hacker fez o traçado do que ele fez no computador para essa revista, que divulgou nas redes sociais, eu vi, eu chego pouco, mas está lá divulgando em voz, eu ouço. Aí, Polícia Federal, dentro do inquérito, o Jacob está com o presidente Bolsonaro, pediu a excelsa ministra Rosa Weber, que era a presidenta do TSE nas eleições de 2018, para que fosse feita a perícia no computador, com a identificação do hacker, que já estava identificado para essa revista, e os estragos que o hacker fez dentro do código-fontes, do computador-chefe lá do Tribunal Superior Eleitoral. Não adianta mais fazer, porque nós contratamos uma empresa privada que apagou tudo. Por que apagaram? Por que o excelso ministro Luiz Roberto Barroso diz que a eleição não se ganha, se toma? Por que o excelso ministro diz que quem vai fiscalizar a eleição são as forças desarmadas? Por que ele, sabendo a PEC, que seria a força, a segurança das urnas, PEC da deputada federal Bianchice, que estava na Câmara Federal, para ser julgada pela comissão especial da Câmara, que toda PEC passa primeiro por 2 comissões. A primeira comissão de Constituição e Justiça, a segunda a comissão especial. Aí ele foi lá, deu certo, a não aprovação, de repente os líderes de partido trocaram todos os componentes da comissão especial e não foi a PEC aprovada. Que interesse ele tinha em tentar essa aprovação? Agora eu gostei, pela primeira vez eu gostei do pronunciamento do Arthur Lira, quando ele xingou esse presidente da Petrobras, presidente demitido, está dando o troco, fazendo golpe contra o povo brasileiro. Entendeu? Então nós estamos revoltados, tem que espalhar, saber que o mundo inteiro está com inflação. Se fosse o larápio do Lula, entendeu? Estava pior.
Porque a Petrobras não estava tendo, eu me admiro esses canais, a Petrobras não estava tendo uma renda de 44, mais de 44 bilhões em um semestre, quando ela via todo o tempo no vermelho. Só para concluir essa parte. A Petrobras é uma empresa de capital aberto. Por que capital aberto? É uma sociedade anônima, economia mista. Mista por quê? Mais de 50% das ações pertence ao Poder Executivo, à União Federal. E o resto são ações de particulares. Ela tem muitos acionistas esquerdistas que exigem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica da Petrobras, que é quem aprova o nome indicado pelo presidente para ser presidente da Petrobras, também tem uma quadrilha lá. Aproveita um cara que está saindo da certa, se for atrás e fizer uma CPI, vai ser bonito. O que acontece? Ele ganha 250 mil por mês, achou, mamou muito, ganhou bem, e quem sabe, né, interrogação. Aliás, eu estava vendo esse caso do Santa Faustina, do traficante Santa Faustina, do contador do Lula, esse Muniz, que o Lula disse que todas as contas dele foram aprovadas e que o imposto dele está em dia. O cara sabe o que ele disse que ganhou? Esse Muniz prestou depoimento e disse que ganhou 55 vezes na Mega Sena. Pensa aí. Olha, meu amigo, é o segundo João de Deus, aliás é o terceiro, né? Que o primeiro João de Deus é aquele deputado da Bahia que ganhava na loteria esportiva, ganhou 100 vezes na loteria esportiva. Toda semana ele ganhava. Aí o João de Deus lá na Abadiana, lá em Goiás, aquele estuprador que o Luiz Roberto Mosquilha é um santo. Aí, esse outro, esse contador do Lula, que contou verdades, como é o negócio dessa tramóia, eu vou explicar para vocês. Vamos dizer o seguinte, eu quero lavar dinheiro. O cara ganhou 10 milhões na Mega Sena. Aí eu chego pro cara, fulano, eu vou te dar 10 milhões e meio para tu me dar esse boletozinho que você jogou na Mega Sena. Aí ele já eliminou 10 milhões e meio de dinheiro que ele tinha obrigação de declarar, estava sobrando no patrimônio dele, não tinha origem, aí passa a ter origem porque ganhou na Mega Sena. Aí vem outro, quanto você ganhou? Ganhei 5 milhões, dá 5 milhões e meio. Aí pega o boleto, vai lá, pronto, aí ganhou 55 vezes. É muito fácil para esses canalhas a lavagem de dinheiro. E outra, o ladrão ricão do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele devia ter vergonha, um pouquinho. Eu acho que a mãe dele deve ter sido uma mulher de luxo, uma mulher de personalidade. Mas ele se meteu lá no meio dos metalúrgicos, desrespeitou a própria classe, cortou um dedo para se aposentar, foi para a negócio de PT. Hoje ele é um dos pertencentes ao Foro de São Paulo, o Foro do narcotráfico, o Foro do dinheiro sujo para eleger o pessoal da esquerda. Todo mundo sabe disso. Componentes, segundo Hugo Cabarral, lá em Madrid, a Cristina Segui é o jornalista que está todo tempo passando notas dele, que ele está preso lá, general da inteligência da Venezuela, com extradição que vai ser determinada para os Estados Unidos, nos quais ele despejou toneladas de droga, está com prisão perpétua decretada. Então ele disse lá, Foro de São Paulo, criado e instalado em 1990 por Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez e um representante das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que lá, todo mundo sabe que as FARC é a maior
é o maior ninho de drogas da Colômbia, que não tem quem dê jeito. Outra coisa que eu digo a vocês, senhores, vem fazendo, aliás, ontem foi divulgado o DNA do cidadão lá do Bruno Pereira de Araújo, um indigenista que foi assassinado lá numa embarcação saindo de Atalaia do Sul, lá no Amazonas. Falta agora identificar, provar, já está certo que é o corpo do jornalista Dom Philip, é britânico. Então, o que está nas redes sociais faz nojo. Tudo fizeram um pacto, os esquerdopatas, desde o dia que o Bolsonaro assumiu, aproveitar os partidos políticos de esquerda que estão dentro do Supremo Tribunal Federal. Estão, porque todos sabem que os ministros não podem responder pela instituição. Eles descumprem a Constituição, eles descumprem a beleza do STF, menos 2 agora, né? Então, está aí nas redes sociais, são 2 coisas que tem. Aliás, vou dizer 3, deixa eu ver se eu me lembro. 2, uma delas, da 6ª turma do STJ, mandou que a família plantasse maconha para efeitos medicinais. É um sério precedente, pessoal. Todo mundo vai inventar uma doença para plantar maconha. A par de um projeto do PT para plantio de maconha livre em todo o país. A segunda também, o STJ. O STJ proíbe a polícia fazer busca de arma do cidadão. Olha bem. E mais, outra proibição, desculpe aí, outra proibição, desculpe o estilo, outra proibição que foi feita pelo STJ, sabe o que é? Um negócio ridículo. O policial só pode invadir uma casa para procurar, pegar droga, prender criminoso em flagrante, se tiver autorização judicial. Meu amigo, isso é uma vergonha. Olha, o próprio artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ele diz lá: a casa é um asilo inviolável, sendo protegido, mas só pode ser invadido quando houver pedido de socorro de alguém que esteja sofrendo no interior da casa, incêndio com perigo de vida, ou a existência de prova de crime. Se a polícia sabe que o fulano tem droga dentro de casa, tem arma ilegal, ela pode invadir, doutor. Para que autorização? Ainda tem que, antes de invadir, mandar um print pelo WhatsApp provando que foi autorizado pelo juiz. Isso é um absurdo. Outro absurdo que viraliza nas redes sociais é o enxame de bandidos que estão nos morros do Rio de Janeiro, porque a polícia não pode subir. Quem lê o artigo 144 da Constituição Federal, lá você lê, está tudo especificado: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, está tudo lá. Todas essas polícias têm um poder similar. A Polícia Militar é preventiva. Ora, se ela é um órgão de prevenção, por que não poder subir para prevenir os crimes que acontecem nos morros do Rio de Janeiro? Inclusive os bandidos de todo o Brasil estão alojados, tudo armado de fuzil, a facilidade muito grande, acabou. Eu me lembro muito bem que quando eu fui ao Rio de Janeiro no 4º centenário, em 1965, o Carlos Lacerda era
governador do Rio de Janeiro. E ele fez um pacto do estado da Guanabara. Fez um pacto com os traficantes do morro. Nem nós subimos o morro para mexer com vocês, nem vocês descem para a cidade. Então o Rio de Janeiro é calmo, tranquilo por essa causa. Você andar perfeitamente, e mais com a força do regime militar, entendeu? Porque eu só reprovo o regime militar quanto ao AI-5. Mas no resto, o regime militar deu garantia, deu segurança ao povo brasileiro. Não estou fazendo apologia de ditadura, porque não houve ditadura, houve um regime que garantiu eleições. E nós, eu tenho 82 anos de idade, eu fui beneficiado, porque tão logo o Sarney assumiu, começou a esculhambação da ladruagem, violência, e eu fui assaltado 2 vezes, a minha filha foi assaltada, meu filho foi assaltado, meu neto foi assaltado 2 vezes, meu genro foi assaltado. Tudo isso por causa do indivíduo ladrão que foi o comandante da maior miséria de corrupção que houve dentro do Brasil. Ele que é o homem ladrão de Nova Delhi, o Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? Bom dia. Deixa eu falar um negocinho. Mais ou menos hoje. Pediram muita coisa repetida, eu não vou repetir, né? Pediram de novo adoção brasileira. No dia eu vou te dar um dia só para isso. Mas o que me pediram foi o seguinte, olhe bem. Primeiro, um cidadão que é de projeção, não vou dizer de onde é escritor, tudo. Então, estão fazendo uma biografia distorcida da vida dele. Biografia, inclusive, com atribuições ofensivas à dignidade dele. Eu me lembro porque o artigo 20 do Código Civil, ele dizia, eu digo ele dizia por quê, digo já por quê, que as biografias de pessoas só podem ser feitas com a autorização da pessoa a ser biografada. Isso partiu de um cara que começou a escrever uma biografia do Roberto Carlos e ele entrou na justiça para proibir. E esse processo foi até o Supremo. Naquela época eu acho que o Supremo era muito sério, eu achei injusta a decisão. Decretou a inconstitucionalidade do artigo 20 do Código Civil. O artigo 20 está revogado. Entretanto, um biógrafo não pode distorcer a verdade, porque ele está cometendo crime, e crime permanente, calúnia, difamação e injúria. Compete não só proibir, compete também ao biografado ingressar em juízo para que sejam riscadas todas as ofensas. Isso é o artigo 20. A outra coisa que me pediram, e eu vou reprisar aqui, é bem pouquinho, que uma mulher solteira, grávida do cidadão por um efêmero namoro, ele deu um chute nela, ela tem certeza que a criança que está no ventre dela é um filho do cara que manteve relacionamento com ela. Aí tem o chamado direito do nascituro. Ela diz que o cara é rico, tem bens. Então, o conselho que eu dou hoje, a medicina já pode fazer o DNA intrauterino. É só entrar com a produção de prova antecipada, que não existe em termos de cautelar, existe, sabe o quê? A regra do artigo 303 do Código de Processo Civil. O que é essa regra? Hoje, a produção de prova antecipada ela é feita em forma de tutela cautelar de urgência. Essa tutela cautelar, o cara, ela dá procuração ao advogado, o advogado, com laudo de estar grávida e tudo, ela pede ao juiz, como tutela de urgência, sem completar a petição inicial da ação. Doutor Paulo Urana, preso sai assado, né? Nós dois já batemos papo nisso. Aí, ela pede para mandar fazer o DNA dele, da criança, e do suposto pai. O juiz manda. Quando o juiz manda essa cautelar,
essa mulher, o advogado dela, vai ter 15 dias para emendar a peça inaugural, transformar a tutela de urgência, que o Código Antigo chamava de produção de prova antecipada, para a verdadeira ação de investigação de paternidade e, com a citação do cara, tudo se consagra quando o juiz manda registrar o menino assim que ele nascer com vida. Está tendo com o pai, fulano e tal. Então, uma das coisas que ele deve fazer é torcer para a criança nascer viva, artigo 2º do Código Civil, artigo 1784 também do Código Civil. Vou dizer por quê. Essa criança, quando nascer, ela vai ser herdeira do pai, se porventura ele falecer. Ou se essa criança, tiver pouco tempo de vida e morrer, ela recebe a herança que o pai dela tiver ou tiver deixado, só se o pai tiver morrido. E transmite para a mãe. Isso se chama o direito do nascituro, esse direito que esse ladrão de novidades quer eliminar, porque ele está pregando o aborto indiscriminadamente. Bom dia para vocês, vou terminar. Bom dia. Eu estarei de volta segunda-feira, diretamente do escritório. Hoje tem um programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção, com a cadeia da Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com. Vocês podem pedir uma música dos Anos Dourados para o próximo programa. Começa hoje às 11 da noite, até às 2 da madrugada de domingo. Podem pedir ou pedir uma manifestação de direito para este meu horário de lives. Olha, assiste, curte, compartilha, inscreva-se no meu canal, nos meus canais. Basta procurar Facebook Heleno Lopes, YouTube Heleno Lopes ADV, Instagram Heleno Lopes, se vocês quiserem me acham. Eu vou dizer o meu WhatsApp. O João Vitor já está aqui para terminar o trabalho. 85 é o DDD 999453883. Bom dia e até segunda-feira. Olhe bem, desejando a todos um feliz fim de semana, com a graça de Deus. Obrigado.